E aí galera, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, saiu passear com o Edson Pagotto e ele teve que fazer uma alteração de ferradura de posterior muito interessante. Dá uma olhada aí. No caso desse posterior, ele está alinhado, porém eu tenho menos apoio desse lado. O desenho do talão desse casco aqui, ó, é um pouco mais fechado. Consegue enxergar isso aqui, ó? Essa curva é mais acentuada do que na parte lateral, do que na parte medial. Então, desse lado, a ferradura a gente vai modelar ela um pouco assimétrica. Eu vou fazer o friso da ferradura só pelo lado de fora. Nesse posterior aqui e no outro também, né? Porque ela tem o mesmo problema nos dois. Não chega a ser um problema, tá? É um tipo de conformação um pouco diferente do animal. Não causa nenhum dano funcional a ele. Porém, você tem que tentar, num animal de performance, você usando essa ferradura mais larga um pouco para o lado de fora, você consegue dar mais equilíbrio e, consequentemente, mais resultado no andamento, né? Mais função. Dois aí, né? Usei dois. Eu inicio, né, o friso que eu vou fazer para deixar a ferradura um pouquinho mais larga. Trabalhei ela um pouquinho no talão já pensando no modelo do casco da égua, né, e já faço o início da riga, né. Deixando ela mais larga, tá vendo? Eu bato. No caso desse animal vai ser o lado lateral. E repara que ela ganha largura. Eu tenho uma extensão maior de ferro desse lado e um pouco menor desse. Que é onde aquele casco tem a curva mais fechada. Então vai sobrar um pouco mais de ferro para o lado lateral. Mas a função do friso é não... A função, por que eu frisei? Eu ganho a largura sem perder a espessura. Porque seria muito fácil eu alargar a ferradura batendo em cima dela. Automaticamente quando eu espanco ela abre, só que eu perco a espessura da ferradura. Ela vai afinar. Automaticamente, se eu usar uma ferradura dessa, eu vou estar desbalanceando o casco. Com o friso, eu jogo o material para fora, ganho a largura que eu quero, sem perder a espessura do ferro. Ela vai alargar, mas não perde a grossura. Tá? Consequentemente, fica balanceado normal. Tá? Aqui, ó. Reparem para ver, antes de eu bater, olha a espessura. Deixa eu dar só uma trabalhadinha nesse lado aqui, ó. Reparem que a espessura é mais ou menos igual desse lado e desse lado, certo? Depois que eu frisar, que eu abrir o friso, vocês vão ver como ela fica mais larga desse lado, que vai ser o lado lateral nesse caso. Aqui um guarda-casco. Agora eu repito, né, a operação, olhando lá o desenho do casco, medindo e modelando a ferradura para aquele casco. Certo? O friso, né, lateral e o guarda-casco. Feito. Deixar ele mais largo.
frisador, quanto mais você trabalhar com ele deitado, mais eu amplio esse friso. Então muitas vezes a pessoa quando vai confeccionar uma ferradura, inclina o frisador e aí fica o friso da ferradura muito largo. Quando você está fazendo a ferradura, trabalha com ele bem perpendicular à ferradura. Quando você trabalha com ele querendo abrir mais o friso, que é o caso aqui, eu deito o frisador. Então, inclino ele 45 graus, mas de 30 a 45 graus. Não deixo ele perpendicular à ferradura, eu inclino ele para fora. Tá? Automaticamente ele abre. E para fazer esse serviço, eu sempre tenho um frisador mais usado, mais gasto, né? Mais rombudo. Tá? Eu não uso o frisador que eu uso para fazer a ferradura. De novo o guarda-casco. A outra ferradura já está quente, eu vou lá, meço o casco agora. Repete a operação, né? É um casquinho de mula mesmo, né? É isso que ela é chatinha por causa disso. Chega. Chatinha, né? Carnicinha pra mexer, né? Ela deve ter alguma dorzinha na perna. Alguma coisa. Hã? É. Show. Ela não gosta de levar o pé pra trás, né? Não gosto. Só que você tem que pôr, senão não enxerga, filha. Vamos. Vai dar um pulinho, vai apoiar na parede dela, vai. Você vai ajeitando ela fica de boa, mas se não... Ela sente alguma coisa essa perna? Já mancou alguma vez? Não? Ela tem um casco um pouco menor nesse pé aí. Isso é a base para o nosso serviço. A visão treinada a enxergar detalhes, né? Acho que para qualquer coisa, né? Não é só para ferradura, né? Isso, às vezes o pessoal acha que isso aqui é dor no casco. O cavalo assusta com a fumaça. Você tem que trabalhar com essa consciência, né, de não causar dor pro cavalo. Ela é uma égua já mais madurona, de uma certa idade, então tem toda
uma mania, né, de querer tirar a perna. Muitas vezes causado por um treinamento errado, entendeu? Então, na hora que ela faz força, eu dou uso um pouco mais de força, mas assim que ela relaxa, eu já relaxo também. Pra ela entender que quanto menos força ela fizer, menos ação contrária vai ter. Na hora que ela vê que não é nada, ó, ela fica quietinha, tá vendo? Final aqui. Acho que ela vai ficar achando ruim aqui agora, né? Usar a parede como apoio é um recurso. É, ajuda. Quando você pega alguns animais muito agitados, né? Pode ser um recurso. Aqui a gente consegue reparar ó, o lado medial e o lado lateral, a diferença que tem para um lado e para o outro. Por que a gente usou, né? Mais uma vez, o lado lateral do casco, o desenho desse talão é mais fechado. Então eu ganho mais largura em relação ao lado medial. Então aqui a gente consegue ver, depois de terminado já, o apoio, né? A mais da ferradura. Talão coberto certinho. E o desenho dela, esse suporte a mais que a gente faz, né? O talão estendido e com extensão lateral, tá? Sobrando por conta desse desenho que ela tem do talão do casco aqui, ó, mais recolhido. Então você deixa um apoio maior, automaticamente dá um pouco mais de firmeza para esse cavalo, dá mais equilíbrio para ele, certo? E é muito comum, às vezes, você pegar animais que pisam e rodam o pé também, né? A gente chama de apagador de cigarro, o cavalo que pisa e rotaciona o casco para fora, tendo um movimento lateral do jarrete. Com esse tipo de ferradura, não vai parar esse movimento, mas você tem mais equilíbrio, você tem mais estabilidade desse movimento, com esse tipo de ferradura também, certo? Então, para a movimentação, para a dinâmica do cavalo, ele fica melhor.